assumir aqui o general Peternelli. Por gentileza. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o ex-todo-poderoso presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi cassado, preso e condenado por corrupção nessa casa. Ele teve apenas 10 votos a favor dele contra a cassação. Entre eles estava Arthur Lira. O que nós estamos assistindo aqui no Congresso Nacional é criminoso, é compra de votos, é orçamento secreto. Emendas RP9 significa fisiologismo, clientelismo, compra de votos e corrupção, que é isso que mantém essa base fiel. E se associou a isso, né, ao orçamento secreto, o aproveitamento do sistema eletrônico remoto e a mudança do regimento interno, também feito no meio da legislatura por uma maioria casual. Isso é causar uma centralização de poder ditatorial na mão do senhor Arthur Lira. E o que ele fez ontem, nessa votação da PEC do desespero eleitoral, é criminoso. Nós não podemos mais aceitar isso. É crime. Não é possível que se mude a regra a qualquer momento. Ele tinha perdido a votação da questão da situação emergencial. Ele tinha perdido. Ele suspendeu a sessão por 12 horas, que é ilegal. É só 1 hora. Mais do que isso, ele mudou a regra. Ele mesmo colocou a regra de colocar digital no plenário e depois poder votar. Ele mudou a regra. E aí, dos 393 votos que teve na virada do primeiro turno, foi para mais de 500 votos. Lá, votou deputado no seu estado, votou deputado no exterior, votou deputado que estava no plano de saúde, não sei onde ele estava. E por quê? Porque as emendas de relator mantêm a coesão e a fidelidade canina. Isso é criminoso. E isso se faz agora também. Está aqui, ó. Hoje não tem mais a PEC, mas está valendo o regimento. Então ele coloca na pauta o que ele quiser, a qualquer momento, sem consulta a líderes, sem discutir com ninguém. É a pauta do ditador. Por exemplo, está entrando aqui na pauta a venda de medicamentos em supermercado. Urgência para isso. Que urgência isso tem? Nenhuma. É preciso retirar isso da pauta imediatamente. O senhor Arthur Lira está caminhando para o mesmo processo de degradação institucional que o senhor Eduardo Cunha caminhou. Entende? General. A União Brasil já tomou posição, viu, contrária. Obrigado. Quero concluir dizendo o seguinte: na verdade é o mesmo caminho do Eduardo Cunha, que atrás das emendas de relator está não só o fisiologismo, está a corrupção, está a compra de votos, e isso precisa ser denunciado. Isso é criminoso, isso é degradar o parlamento brasileiro, e o senhor Arthur Lira não pode continuar sendo centralizador e ditador, né? Tem bastante coisa. General, apenas 1 minuto. Presidente, o senhor me permite? É inaceitável. Para concluir que nós vamos iniciar a ordem do dia. Degradado, o Congresso Nacional aceite uma coisa como essa. Eu quero uma satisfação pública dele. Ele mentiu ontem para todas as entrevistas de televisão. Ele nunca poderia ter mudado a regra do jogo no meio do jogo. Atitude criminosa que precisa ser punida. Renuncie, Lira. Quero cumprimentar o deputado Alexandre Frota, que presidia até há poucos trabalhos e que havia me chamado para usar a palavra, inscrição feita. E exatamente a minha fala de hoje na tribuna, deputada Jandira Fegali, é sobre a escalada de violência na política que o bolsonarismo trouxe ao país. Não todos aqueles que votam em Bolsonaro, evidentemente. Muitos destes, inclusive, estão tomando decisão de abandonar Bolsonaro para ajudar a mudar os rumos do país, mas é fato público e notório que uma das grandes especialidades de Bolsonaro é trabalhar com a guerra cultural
construindo narrativas, e o gabinete do ódio, é preciso que se diga desta tribuna, é comandado por Bolsonaro. O gabinete do ódio é comandado por Bolsonaro e pelos filhos de Bolsonaro. E Bolsonaro trabalha através do gabinete do ódio para construir as narrativas que levam à sociedade o discurso da intolerância e do ódio. Dentro da guerra cultural, o conceito que ele usa é que o adversário político deve ser transformado em inimigo, deputado Frota, para ser eliminado. Por isso é que ele, quando usa tribunas em campanha, quando ele usa falas como presidente, ele incita a violência contra aqueles que pensam diferente dele. Quando ele subiu lá no Acre, naquele ato de campanha, levantou uma metralhadora e dizia: isso aqui é para metralhar todos os petistas, todos aqueles que pensam diferente dele e que não são petistas. Nós temos que combater esta rede de ódio e intolerância. E a morte, o assassinato de Marcelo Arruda, que aconteceu no último domingo em Foz do Iguaçu, tem sim, deputado Afonso Florencio, responsabilidade clara na ação do presidente da República. O presidente Bolsonaro é corresponsável por aquele assassinato, porque ele trabalha dia e noite instigando o ódio e a intolerância na política. É preciso que se relembre também que há poucos meses atrás, um mestre de capoeira, mestre Moa, foi morto a facadas por um outro, assassinado a facadas por um outro bolsonarista fanático e radicalizado. O Brasil precisa combater este fanatismo deste setor da sociedade que quer transformar a política numa guerra, que quer trazer a violência para a política. Nós queremos democracia. E eu peço, presidente Arthur Lira, 30 segundos para concluir, presidente. Nós precisamos fazer da política não uma guerra, não um ambiente de violência, de ódio e de intolerância, mas fazer da política um ambiente democrático, onde a defesa de ideias seja exposta diante dos cidadãos brasileiros. E nós da oposição, nós que defendemos a candidatura Lula, queremos sim um Brasil em paz, queremos eleições livres, queremos eleições sem ódio e sem violência, e vamos trabalhar incansavelmente para isso. Eu peço desculpas a todos, mas a lista de presença registra o comparecimento de 413 senhoras deputadas e deputados. Passa-se a ordem do dia. Nós temos exatamente 3 horas antes da sessão do Congresso Nacional, com a pauta razoavelmente extensa e uma PEC na pauta para votação. Então, desculpas aos que estavam inscritos. Proposta de emenda à Constituição